Imagine estar sozinho em casa, cercado pelo conforto familiar, quando de repente algo sinistro começa a acontecer. Vozes misteriosas, estranhos inesperados, invasões assustadoras que parecem saídas de filmes de terror. Este vídeo reúne relatos de pessoas comuns que vivenciaram momentos de puro pavor enquanto estavam sozinhas em casa. Prepare-se para sentir o coração acelerar e os pelos se arrepiarem, enquanto mergulhamos em histórias reais de encontros aterrorizantes e inexplicáveis. Aperte o play, apague as luzes e venha descobrir o que realmente aconteceu quando a segurança do lar foi ameaçada pelo desconhecido. Eu moro com minha irmã em uma casa de 2 andares, um modelo casa-mãe-filha, o que significa que há 2 cozinhas. Minha irmã fica no andar de baixo e eu no de cima. Ela não está muito em casa porque costuma ficar com um namorado que mora a 30 quilômetros de distância. Como eu disse, tenho 30 anos e não deveria me assustar por estar sozinho em casa, mas às vezes isso acontece. Numa noite em que eu estava sozinho, assisti a um filme de terror na sala de estar. A minha parte da casa tem um layout aberto, então a sala de jantar e a cozinha são um grande espaço. O sofá fica no meio desse espaço, então, enquanto eu assistia à TV, minhas costas estavam voltadas para grande parte do cômodo atrás de mim. Para quem se assusta facilmente, não seria o lugar mais confortável para assistir a um filme de terror sozinho. Vou admitir que enquanto assistia na sala escura apenas com a luz da TV, me peguei olhando por cima do ombro várias vezes. Gosto de pensar que não sou o único de 30 anos que faz isso. Enfim, depois do filme escovei os dentes, apaguei todas as luzes da casa e fui dormir. Meu sono durou cerca de 2 horas. Acordei por volta da 1h da manhã, sem saber por que tinha acordado. Então, ouvi uma voz lá embaixo. Parecia a voz da minha irmã, como se ela estivesse dentro de casa e não chamando para abrir a porta. Mesmo assim, sabia que era a voz dela. Não sabia o que ela estava gritando, mas ainda estava sonolento e não pensando direito. Tudo o que consegui imaginar era que ela devia estar me chamando ou discutindo com o namorado. Saí da cama e fui para o corredor escuro. Liguei as luzes e segui pela sala, ouvindo a voz da minha irmã novamente lá embaixo, agora dizendo meu nome. Desci as escadas no escuro, gritando de volta para ela. Procurei o interruptor de luz no hall de entrada lá embaixo, mas não consegui encontrá-lo. Não estou mentindo quando digo que estava tonto de sono. Andei pelo corredor até a cozinha dela, encontrei um interruptor de luz e acendi. A luz iluminou seu pequeno apartamento, incluindo a sala de estar. Mesmo com a luz diminuída, vi que não havia ninguém lá, nem ela, nem o namorado. Fui ao quarto dela, mas estava vazio. Chamei o nome dela bem alto uma vez, ninguém respondeu. Logo depois de gritar, ouvi algo cair no quarto da minha irmã que eu tinha acabado de verificar, e estava vazio. Subi as escadas um pouco assustado e voltei para minha cama, onde estava meu telefone. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela não atendeu. Tranquei-me no meu quarto, pensando se tinha alucinado tudo aquilo. Eventualmente adormeci e, de manhã, acordei com uma mensagem da minha irmã perguntando por que eu tinha ligado para ela às 1h. Perguntei se ela estava em casa na noite anterior, e ela me disse que não, que estava na casa do namorado. Desci até o quarto dela para ver o que poderia ter caído no chão, mas não havia nada. Estou inclinado a acreditar que alucinei tudo, mas essa é a versão em que quero acreditar, porque a alternativa seria muito mais horrível. Nunca tive alucinações antes ou qualquer tipo de distúrbio do sono. Então, o quão vívida foi a voz da minha irmã e o barulho no quarto dela realmente me assustaram. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar. Então vamos continuar. Victor Foti. Essa é a história de como eu quase morri quando criança, sozinho em casa, na noite mais intensa da minha vida. Somos uma família de 5. Eu tinha 10 anos na época, meu irmão mais velho 14 e minha irmãzinha 5. Era uma sexta-feira à noite. Meu irmão estava com amigos e meus pais receberam uma ligação do hospital dizendo que ele tinha sido atropelado.
Ele quebrou a perna, mas meus pais correram para o hospital e me deixaram sozinho em casa. Continuei jogando um videogame de Star Wars no meu quarto, quando ouvi a porta da frente abrir. Já era meia-noite, então desliguei a TV e fui para a cama com meu Game Boy. Depois de alguns minutos sem ouvir meus pais subirem as escadas, fiquei desconfiado. Abri a porta do quarto e vi 3 pessoas altas na sala. Não eram minha família. Voltei para o quarto, entrei no armário e me escondi. O tempo pareceu parar até que a porta do quarto se abriu e alguém entrou. Ouvi passos, a cama sendo mexida, mas ninguém me encontrou no armário. Quando meus pais voltaram, encontrei a porta da frente aberta e muitos objetos de valor roubados. Foi uma noite que passou de ruim a pior. Meus pais estavam com tanta pressa que esqueceram de trancar a porta. Tive muita sorte de não ter sido machucado ou sequestrado. Mr. Fitton. Fiquei sozinho em casa por uma semana inteira quando adolescente, o que era raro, pois meus pais não saíam muito. Uma amiga rica da minha mãe convidou meus pais para uma viagem. Moro em Newark, Ohio, num bairro tranquilo com um grande deck, um lago de peixes e uma piscina. Era uma quinta-feira à noite e eu estava no deck fumando e ouvindo música quando ouvi uma voz na floresta. Desliguei a música e ouvi novamente alguém dizia: "Ei, aqui!" Ignorei a princípio, pensando ser alguma brincadeira, mas a voz continuou pedindo ajuda. Fui até a floresta, mas algo parecia errado. Voltei para casa e tranquei todas as portas. Algum tempo depois, ouvi a voz novamente, agora no quintal. Vi um homem escondido atrás da piscina. Ele começou a bater na janela e gritar por ajuda. Então gritei de volta que a polícia estava a caminho. Ele riu, mas depois foi embora. Fiquei tremendo de medo, mas consegui dormir. Esse incidente me deixou mais desconfiado de estranhos. Van. Eu ficava sozinho em casa muitas vezes quando criança, porque minha mãe era solteira durante boa parte da minha infância e trabalhava como enfermeira com um horário complicado. Meu irmão estava na faculdade. Numa noite em que minha mãe estava trabalhando durante a madrugada, era fim de semana e eu tinha uma garota, Molly, comigo. Nós assistimos alguns filmes, mas ela teve que ir embora porque os pais dela não gostavam que ela ficasse fora até tarde. Fiquei sozinho. Continuei assistindo TV no meu quarto. Meu quarto fica no andar de cima, perto do quintal. Então, quando alguém arrastou uma cadeira no deck, eu ouvi. Levantei e olhei pela janela. Vi alguém sentado numa das cadeiras. Chamei pelo nome de Molly, pensando que fosse ela. Mas quem olhou para mim não era ela. Afastei-me da janela, escondendo-me. Era alguém que eu não reconhecia. Mandei mensagem para alguns amigos, perguntando se eram deles fazendo uma brincadeira, mas todos disseram que não. Não acreditava que algum dos meus amigos faria isso. Apavorado, mas curioso, voltei a olhar pela janela. A pessoa ainda estava lá, olhando para mim. Era um homem, e ele definitivamente me viu. Afastei-me da janela novamente, desliguei a TV e me encolhi na cama. Esperei no escuro. Não queria nem ligar a tela do celular com medo de que ele visse a luz. Depois de um tempo, voltei a olhar pela janela e ele ainda estava lá, rindo silenciosamente. Perguntei o que ele queria, mas ele só riu mais. Pedi para ele ir embora e voltei para a cama. Ouvi a porta dos fundos sendo forçada. Ele estava tentando entrar na casa. Corri de volta para o meu quarto. Eu tinha 14 anos e não sabia o que fazer. Eventualmente, ele tentou a porta da frente também, mas desistiu rápido. Tranquei a janela do quarto e as cortinas. Se as portas não estivessem trancadas, ele poderia ter entrado facilmente. Não saí do meu quarto até minha mãe voltar por volta das 9. Contei a ela o que aconteceu, e ela ficou brava por eu não ter chamado a polícia. Em retrospecto, isso foi muito estúpido da minha parte. Anônimo. Tenho 23 anos e ainda moro com meus pais. Um dia, eles não estavam em casa e eu jogava basquete no quintal. Olhei para uma das janelas de cima e vi uma mulher que não era minha mãe nem minha irmã. Entrei e procurei em todos os cômodos, mas não a encontrei. Contei para o vizinho e ele me ajudou a procurar, mas não encontramos ninguém. À noite, tive dificuldade para dormir. Quase adormecendo,
Ouvi ruídos e vi a mulher saindo debaixo da minha cama. Gritei e a segurei pelo pescoço, perguntando quem ela era. Meu vizinho veio ao ouvir os gritos e me ajudou a segurá-la até a polícia chegar. A mulher era uma conhecida da polícia. Já tinha causado problemas antes. Fiquei grato pela ajuda do meu vizinho e, embora estivesse assustado, senti uma satisfação por tê-la pego. Ao ouvir essas histórias de arrepiar, somos lembrados de como a sensação de segurança pode ser ilusória e de como, às vezes, o inimaginável pode se tornar real. Essas experiências aterrorizantes nos fazem refletir sobre a vulnerabilidade que sentimos quando estamos sozinhos e a importância de estarmos sempre atentos ao nosso redor. É assustador pensar no que pode estar à espreita nas sombras, mas também é um chamado para valorizarmos ainda mais a segurança e o conforto do nosso lar. Afinal, o desconhecido pode ser assustador, mas a coragem de enfrentar nossos medos nos torna mais fortes. Que essas histórias sirvam como um lembrete. A verdadeira força está em nunca baixar a guarda, mesmo nos momentos mais tranquilos. E você, o que faria se estivesse no lugar deles?